Oi, gente, tudo bom? Hoje eu queria fazer um vídeo rapidinho sobre como que eu estudo usando livros bilíngues. Existem várias formas de estudar um idioma lendo. Eu não vou entrar em detalhes sobre quais são todas essas formas, quais são as diferenças, quais as vantagens e desvantagens de cada método, porque senão vai ficar bem longo. Eu só queria realmente explicar como que eu faço e por que que eu uso livros bilíngues, em que estágio do idioma eu uso, enfim, para deixar digamos assim, um tema um pouquinho mais enxuto. Então, eu costumava acreditar que estudar lendo livros é algo que você só podia fazer quando você estivesse num estágio bem mais avançado do teu aprendizado, onde você conseguisse ler quase todas as palavras e só faltasse uma aqui ou ali para você preencher e olhar no dicionário, senão você ia levar uma eternidade para ler o livro, né? Mas, enfim, de uns tempos para cá eu comecei a tentar introduzir a leitura em estágios bem anteriores no meu aprendizado. E ao invés de ficar só com livros didáticos, etc., eu introduzi a leitura. Porque, independentemente de qual seja o melhor método ou qual método funcione melhor para ti, uma das coisas que eu acho que faz muita diferença é o quanto tempo você passa em contato com o idioma, e não só quanto tempo você passa estudando para valer, né? Então, por exemplo, assistir um seriado todo em inglês e tal é algo que te agrega, porque ali você está tendo um tempo de contato. Então, onde você puder otimizar para você ter mais contato, eu acho que isso é algo que te agrega. Então, enfim, consumir determinados conteúdos pode ser bem difícil no início do teu aprendizado. Mas eu acho que uma das maneiras de você introduzir isso ainda antes é com a utilização de livros bilíngues. Existem formas de fazer isso. Existem formas de introduzir a leitura assim que der. Uma delas são algo que em inglês se chama Graded Reader, eu não sei o nome em português, mas são livros onde ele tem um vocabulário restrito no nível 1, aí no nível 2 ele tem um pouco mais de palavras, e no nível 3 ele tem mais palavras, e enfim, aí você vai lendo esses livros e você vai ganhando esse vocabulário. E outra forma de fazer isso é com livros bilíngues, então eu vou falar sobre os livros bilíngues hoje. Eu amo leituras bilíngues, mas eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira mais metódica e com textos mais curtos. Esse livro aqui é um livro em grego que eu estou usando para estudar já tem um ano e pouco. Não esse, eu não estou usando só esse livro há um ano e pouco, mas eu estou estudando grego há um ano e pouco e esse foi um dos livros que eu comecei a usar logo de cara. Eu não sabia nada de grego e eu já comecei a ler esse livro. Por que que eu gosto tanto dele? Porque ele, na verdade, é um livro de colorir, não é. Enfim, ele não é um livro para você estudar. Eu tenho vários da mesma série. São todos desse Color and Learn. Não sei se existem livros iguais em outros idiomas, mas daqui a pouco eu vou dar umas dicas de como você pode meio que montar o seu próprio livro. Mas enfim, por que que eu gosto dele? Ele é um guia de viagem, né? Ele é um guia turístico, então todos os textos são mais ou menos sobre o mesmo tema. Então ele tem uma repetição muito grande de vocabulário. Então, assim, ele não é um livro de ficção, não é, enfim, desses graded readers. Ele é apenas um pequeno guia turístico com imagens para colorir. Mas ele tem, em cada página, ele tem uma historinha. E essa historinha eles provêm com um texto bilíngue, né? Uma versão em inglês e uma versão em grego. E eu gosto disso porque todas essas historinhas elas são autossuficientes, né? Então você não precisa ficar acompanhando a história, se perder, né? Você tem essa história para ler e acabou e você aprendeu alguma coisa com ela, né? Você aprendeu sobre algum ponto turístico, sobre algum museu, sobre algum ponto da cidade, sobre alguma coisa interessante, enfim. E fora isso, eu acho que também é uma coisa muito interessante de ler,
você está descobrindo algo sobre a cultura, no caso. Aqui eu estava descobrindo bastante coisa sobre a cidade de Atenas. Eu estou aprendendo grego. Eu acho que é bem interessante você aprender coisas sobre o lugar onde você fala a língua e não apenas aprender a língua. Então esse livro é muito legal. Eu amo muito. Eu tenho, como eu disse, eu tenho vários da mesma editora, né? Esse aqui é o de Atenas, esse aqui é Creta, esse aqui, eu não sei se fala Creta, esse aqui é Crete em inglês, em português eu não sei o nome, acho que é Creta. Enfim, tem esse aqui que é sobre arte, tem esse aqui que é sobre culinária, são todos ótimos e todos são iguais, todos eles são assim de colorir e estudar. Então, como que eu gosto de trabalhar com esses textos? Como eles são curtinhos, eu faço um por dia, um por, digamos assim, não necessariamente todo dia, mas toda vez que eu sento para ler, eu leio um e acabou. E depois eu continuo outro dia. E a maneira que eu gosto de fazer isso é o seguinte: eu gosto de marcar no texto as palavras que eu sei e as palavras que eu acho que sei, né? Que são palavras que eu não conhecia ou que eu não lembrava, mas que pelo contexto da frase, assim, meio que dá para adivinhar. Então, como você pode ver aqui nesse texto, eu marquei as palavras que eu sei com rosa e as que eu estava tentando adivinhar em verde, né? E as que não estão marcadas são palavras que eu não sei. Como você pode ver, tem bastante coisa que eu não sei, né? Porque isso foi bem no início do meu estudo. Então eu ainda não conseguia entender completamente o texto. Mas já era o suficiente para eu ter essas palavras aqui que eu não sabia, mas que dava para adivinhar. E essas palavras são as palavras mais importantes. São com essas palavras que eu estudo. Essas palavras são as que eu uso para, se você costuma fazer flashcards, se você tem Anki, se você anota num caderninho, essas palavras são as que eu acho importantes. Não são as palavras que eu não sei ou as palavras que eu já sei, mas essas palavras aqui que eu adivinhei pelo contexto. E o texto em inglês, aqui eu só uso para confirmar o que eu aprendi ou para descobrir realmente qual o significado dessas palavras, ou às vezes para entender alguma outra coisa no texto e tal. Mas quando eu leio primeiramente o texto em grego. Isso quer dizer que vai ter muita coisa que vai ficar de fora. E depois que eu termino de ler e eu termino de marcar, aí é que eu vou ler o texto em inglês. Eu cubro, leio, marco e aí eu descubro e faço as minhas comparações. E essas minhas notas aqui são as minhas palavrinhas que eu marquei com as traduções e tal, as palavrinhas que eu estava adivinhando. E tem várias folhinhas porque eu revisito. Eu espero 2 semanas. É algo parecido com o método Gold's List. Tem uns vídeos da Lídia que ela fala sobre isso. Mas enfim. E aí eu vou revisitando de tempo em tempo e repetindo. Cada vez que eu faço isso, eu leio o texto de novo. Então, eu não leio apenas uma vez e deixo para lá. Eu leio o texto uma vez, dou 2 semanas e eu volto e leio mais uma vez. Então, assim, com isso vai acumulando material para ver. Uma das coisas que eu gosto de fazer isso, fazer esse estudo com livro bilíngue, é também porque isso já te dá, digamos assim, uma penca de exercícios para fazer sem você ter que ficar pensando o que você vai fazer, o que você vai consumir hoje. Porque muito frequentemente, quando a gente está procurando material, quando a gente está estudando sozinha, e procurando material para fazer um trabalho um pouco mais imersivo, vamos supor, procurar um vídeo no YouTube. Se você vai procurar um vídeo no YouTube e você procura apenas um vídeo que é isolado, isso na verdade é muito mais trabalhoso do que você procurar, por exemplo, um canal ou uma série onde você já tem ali uma sequência de coisas para assistir e você não precisa mais pensar e ficar procurando toda a vida coisa para usar, né? Você já tem ali a tua fila de coisas para fazer. Então, por isso que eu gosto muito. Agora, encontrar livro bilíngue é uma coisa muito complicada.
Esse, por exemplo, eu comprei quando eu fui na Grécia e eu vi assim por acaso numa lojinha para turistas. Então, assim, não é todo livro que você vai achar de forma bilíngue, na verdade, quase nenhum livro é editado de forma bilíngue, são muito, muito raros. Quando não, são alguns clássicos ou algum livro que você não tem interesse nenhum de ler. Então, assim, fica meio complicado. Mas existem outras coisas que vocês podem fazer. Então, por exemplo, esses livros aqui, o que eu fiz foi que eu comprei dois. Eu tenho a versão em Welsh, galês, eu acho que é galês que fala em português, não sei, e a versão em inglês. Então, assim, eu tenho o mesmo livro em dois idiomas. Esse daqui eu não li ainda, porque ainda não comecei a estudar Welsh, mas quem sabe no futuro. Então eu já tenho aqui separado esse material para me ajudar. Outras formas de fazer isso também. Eu tenho, por exemplo, esse livro aqui em alemão, que eu comecei a ler, parei, eu tenho que voltar na real, mas eu já tinha lido assim um pouquinho. Deixa eu ver um pouquinho quanto, 70 páginas. É quase nada na real, mas eu tenho que voltar. Mas enfim, eu tenho ele em livro e eu tenho ele em. E eu tenho ele no Kindle também. Não tô destravando agora. Ah, sim. Eu tenho ele no Kindle também. No Kindle eu tenho ele em francês e, enfim, o livro físico eu tenho ele em alemão. E aí eu faço a questão parágrafo por parágrafo. Primeiro eu leio na língua que eu estou tentando aprender e depois eu leio numa língua que eu já sei. Mas enfim, eu não acho que esse tipo de livro seja o ideal para isso. Esse aqui é um livro de ficção científica. Por quê? Porque ele é bem grande e ele tem bastante coisa para você prestar atenção, então você tem que, enfim, vigiar os personagens, a história, o contexto. E se você não estiver lendo rápido, você se perde. Então, quando eu recomeçar esse livro, na verdade, eu vou voltar do início, porque eu já não lembro mais de nada. Se você for pegar um livro desse para ler, aí eu acho que talvez seja melhor mesmo já estar num nível mais avançado, porque aí você pode sentar e ir lendo um pouco mais fluidamente, sem parar para olhar nada, anotando no máximo uma palavra desconhecida a cada duas páginas, ou nessas que você tentou adivinhar e tal, mas uma a cada duas páginas no máximo, senão você vai levar uma eternidade para terminar o livro. Fazendo assim, estudando um pouco mais intensivamente, como eu estava falando, eu prefiro me conter a livros que têm uma história de cada vez. Tem várias histórias. Então esse aqui é um exemplo de livro que eu gosto muito, muito para fazer esse tipo de exercício. Esse aqui é aquele Histórias para dormir para garotas rebeldes. Eu também não sei o título em português, mas em inglês é Good Night Stories for Rebel Girls. Em alemão também. Essa é a versão em alemão. Na verdade, eles só traduziram o 100 außergewöhnliche Frauen, que é o 100 histórias de mulheres. São 100 mulheres extraordinárias. E ele tem uma história por página. Então, ele tem uma imagem da mulher bacana que você vai descobrir e uma história para ler que não é longa. Né? Não é tão curta quanto aquele parágrafozinho do livro em grego, mas se você já está num nível A2, você já está um pouquinho mais avançado, você já consegue ir usando esse material para estudar. Então, esse livro é um livro que eu gosto muito para isso. Então, se você conseguir comprar, baixar, procurar de alguma forma a versão dele na língua que você está aprendendo e a versão em uma língua que você já sabe, isso já é suficiente para você fazer um trabalho bacana e ir conferindo
sem precisar, porque a vantagem de você usar o livro bilíngue é que você não precisa ficar catando no dicionário, no contexto, porque muitas vezes as palavras vão ser, elas vão ter um significado específico naquele contexto. E você às vezes só de olhar no dicionário você não sabe qual dos significados está sendo aplicado ali. Então, você ter uma validação bilíngue do que corresponde realmente àquele texto ajuda bastante. Dado isso, é importante você lembrar que as palavras, as expressões, elas não são traduzidas sempre de um para um, né? Especialmente quando você tem coisas do tipo expressões idiomáticas, né? Muitas vezes, quando as pessoas traduzem um parágrafo, nem a ordem das frases é fixa. Muita coisa aí está aberto digamos assim, a fatores estilísticos de escrita, né? Eu vejo muito isso com o francês, por exemplo, onde, por mais que se você fosse traduzir literalmente seria de um jeito, existe uma preferência estilística de escrever de uma maneira diferente, né? A forma de você abordar os textos às vezes é diferente. Então é importante lembrar desses detalhes quando estiver estudando contextos bilíngues. Mas é isso. Se você tiver mais alguma pergunta ou recomendação, ou quiser alguma recomendação de livro, pode deixar alguma pergunta nos comentários. E é isso, gente. Espero que tenha sido útil para vocês esse videozinho.